Daí galera, beleza? Vamos lá, Química A, aula 8. A gente vai falar de propriedades periódicas. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos, né? Propriedades periódicas 1, que é a aula 8, propriedades periódicas 2, que é a aula 9. O que eu quero ter? Não existem só as propriedades periódicas, existem também as propriedades aperiódicas. Então, eu criei um PowerPoint aqui com propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Ó, periódico é algo que se repete, tem uma tendência de repetimento. Aperiódico não, cresce, decresce, tá? Periodismo aqui tem a ver com linha horizontal, com período, com horizontal da tabela, que a gente viu lá na aula 6 e na aula 7. Tranquilo? Vamos começar, vamos dando aqui as telas, nós vamos falar. Aqui está uma tabela, ela está faltando elementos químicos, é só para dar uma brincada. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, vocês dão uma olhada aqui em algumas coisas que são interessantes que a gente faz com os elementos químicos, tá? Vamos lá. Propriedade aperiódica, que é a primeira. Como eu te disse, propriedade aperiódica não é constante em função das linhas horizontais. Ora ela cresce, ora ela decresce. Ora ela sobe, ora ela desce. Tá? São duas propriedades aperiódicas que a gente quer de vocês. Ó, primeira é a massa do elemento químico. Segundo é o calor específico. Tudo bem? Então, massa e calor específico não crescem constantemente na linha. Observe esse gráfico aqui. Ó. Massa atômica, ela não tem uma constância, ela não é um gráfico linear. Ela vai dando umas entortadas ao longo do crescimento, ao longo das linhas horizontais. Tudo bem? O que eu quero ter? Lembre-se que massa, ou número de massa, que é o que seria correto, o número de massa A é a soma do número de prótons, Z, mais o número de nêutrons, N. Isso está no seu núcleo, tá? Então, a massa atômica, o número de massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons do seu núcleo. Insisto, não é periódico, dá uma crescida, daqui a um pouco dá mais ou menos uma estagnada, sobe um pouquinho, cresce, e não é um crescimento constante, por isso que não é periódico, tá? Segundo valor é o calor específico. Calor específico é o Czinho, lá do Quimacete. Eu dei uma ajeitada aqui, ó, porque me interessava o Czinho. Czinho, moçada, é a quantidade de energia que eu dou para alguém para subir 1 grau Celsius, 1 grama deste alguém. Tá? Isso é o Czinho. Moçada, vocês vão ver aqui valores de energia, tá? Quando vocês receberem um PowerPoint, e a gente vai disponibilizar esse PowerPoint, vocês vão perceber que eles não são constantes. Tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que desce. Isso caracteriza o aperiodismo, tá? Essas duas são aperiódicas. Cai muito isso em prova de vestibular? Não, cai muito pouco, mas eu gostaria que você soubesse. O que cai em prova de vestibular valendo são as propriedades periódicas. Essas sim. Essas têm uns gráficos mais ou menos constantes, assim, ó, ela sobe, dá um pico, desce, sobe de novo, pico e assim vai. O que acontece aqui? Quando a gente tem esta análise em função do número atômico, eu quero ter algumas situações. Pontos inferiores são começos de período. Pontos inferiores são metais, são os caras da família 1A, ou família 1, ou metais alcalinos. Pontos de pico são lá o outro lado, é a família 8A, são os gases nobres. Então, isso aqui representa uma linha. Por exemplo, este cara aqui é o hidrogênio, lá em cima é o hélio. Pulei de linha, por isso que ele caiu de novo. Aqui é o lítio. Aí vem subindo, 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 até chegar no neônio. Pula de linha de novo. E assim nós vamos. Por isso que ele vai crescendo, a tendência de crescimento. Ah, sempre vai ser perfeito? Não, às vezes dá uma falhada. Tudo bem? Mas a tendência é sempre essa, que ele seja um gráfico uniforme. Tá? O que vai acontecer aqui, moçada? Ó, primeira coisa que me interessa, o raio atômico. Então, moçada, a primeira propriedade periódica é o raio atômico. O que eu quero ter? O raio de um átomo é a distância do seu núcleo até a sua camada de valência. Isso é o raio de um átomo, é a distância do núcleo dele. Ó, imagine que minha mão é um núcleo, imagine que a outra minha mão é a camada de valência. Esta distância núcleo-camada de valência é o raio. Eu já vou te mostrar um outro slide que eu acho que vai ficar melhor. Tendência dele na tabela. Veja, ele cresce
numa linha horizontal qualquer, da direita para a esquerda. A tendência de crescimento é sempre assim, ó, direita e esquerda. Veja o tamanho das bolinhas. As bolinhas vão aumentando da direita para a esquerda. As bolinhas vão aumentando de cima para baixo. Esta é a tendência de crescimento do raio atômico. Então, raio atômico cresce como tendência para a esquerda, cresce como tendência para baixo. Tá tranquilo? Tá? Perceba isso em função do tamanho das bolinhas. Eu vou disponibilizar essa imagem para vocês, nós vamos colocar isso no PowerPoint, nós vamos colocar isso para vocês darem uma bela observada. Então, tendência de raio sempre para baixo e para sua esquerda, tá? Vamos trocar aqui, preciso fazer uma troca, uma mudança. Como eu te disse, o raio de um elemento, eu não quero que você esqueça, que é a distância do núcleo até a camada de valência. Isso é mais fácil de ser medido quando eu tenho uma ligação. Então, se eu tenho uma ligação entre dois caras iguais, essa distância de um núcleo até o outro, que ele está chamando de D aqui, ó, deixa eu pular para o lado de cá, essa distância D é exatamente essa distância núcleo-núcleo. Perceba que o raio fica na metade, ó, porque a camada de valência fica na metade. Então, esse pedaço é o raio. E esse pedaço é o raio. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho sódio e sódio. Tá fazendo uma ligação. Se eu dividir no meio esta ligação, eu tenho o raio do sódio. E o raio do sódio é de 186 picômetros. Tá? Isso é o raio atômico do sódio. Beleza? Então, raio é a distância do núcleo até a sua camada de valência. Segunda propriedade. Vou ter que mudar de novo aqui. O raio iônico é o raio de um íon. Tá? É diferente do raio atômico. São situações diferentes. Então, tem o raio iônico e tem o raio atômico. Aqui, esta tabela tenta te mostrar o que acontece. As bolinhas cor-de-rosa, vocês verão, porque a gente vai mandar isso para vocês, são os raios atômicos. As bolinhas azuis são os raios iônicos. O que acontece? Em metal, o raio sempre de um íon vai diminuir. Por que o raio do íon vai diminuir? Porque ele perde elétron. Então, metal perde elétron, vira um cátion, Ca2+, Be2+, Mg2+, Na+, K+, etc. e tal. Então, o raio do íon diminui. Já um ânion sempre vai aumentar. Por que o ânion sempre vai aumentar? Porque ele ganha elétrons. Então, aqui, ó, N tem um raio pequenininho, 75, como você vai ver na sua imagem, e o N-3 tem um raio bem maior. Então, um ânion sempre vai ser maior que o seu cara de origem. Um cátion sempre vai ser menor que o seu cara de origem. Tomem cuidado com isso, porque isso cai em questão. Também? Beleza? E para fechar essa aula, a última situação é a energia de ionização. Eu vou colocar uma imagem aqui, fica tranquilo, mas me interessa esse negócio aqui, ó. Energia de ionização é o que eu vou colocar no cara para arrancar elétron dele. Gente, os caras não querem perder. Vou ter que dar uma forçadinha. Para eu dar uma forçadinha, eu tenho que pôr essa energia. Essa energia vai arrancar o elétron de alguém. Mas eu só arranco o elétron desse alguém se ele estiver gasoso. Cuida com isso. Só arranco o elétron de alguém se ele estiver gasoso. E ele sempre vai virar um cátion. Então, a energia de ionização transforma o cara num cátion, arrancando o elétron dele. Deixa eu te mostrar uma imagem. Tá? Tá aqui. Essa energia de ionização tem como tendência geral o crescimento para lá e para cima. Por que a tendência geral é o crescimento para lá? Porque à medida que eu vou andando nas linhas, os caras tendem a ficar estáveis. Não esqueça que isso aqui, ó, é um gás nobre. Não esqueça que isso aqui é um gás nobre. E gás nobre tem 8 na última. Gás nobre não quer perder. Então, se eu comparar dois caras da mesma linha, a tendência é que eles cresçam para cá. Porque aqui é mais difícil dele perder. Então, a energia colocada vai ter que ser uma energia maior. E a tendência é que ele cresça para cima. Por que ele cresça para cima? Porque ele vai estar mais perto do núcleo. Quanto mais perto do núcleo, mais difícil de arrancar. E aí? Aqui tem duas camadas, por exemplo.
Aqui tem 4. O tamanho do cara aumentou. Esse cara está mais longe do núcleo. Já é menos difícil arrancar do que esse aqui. Tudo bem? Então, isso é energia de ionização. Cara, entende? À medida que eu vou arrancando, vai ficando cada vez mais difícil. E aí eu te dou essa tabela aqui para você entender. Tudo isso aqui é energia que eu coloquei para arrancar elétron do cara. Arranquei um do hidrogênio, porque ele só tem um. Não consigo arrancar um segundo. Arranquei um do hélio. Já foi difícil. 2.700 e pouco. 2.300 e pouco. Quero arrancar o segundo do hélio. Vai ser mais difícil ainda. Vai para 5.000 e pouco. Então o que vai acontecer e o que o vestibular vai te perguntar? Ah, e se eu tiver a 4ª energia de ionização de um cara qualquer, sei lá, carbono, por exemplo, ela vai ser menor que a 3ª? Maior que a 3ª? Menor que a 2ª? Maior que a 2ª? Gente, à medida que eu vou arrancando, vai ficando cada vez maior. Então a 4ª do carbono, por exemplo, tem que ser maior que a 3ª, tem que ser maior que a 2ª, porque é mais difícil. Tranquilo? É isso, a aula é essa. Bons trabalhos, bons estudos. Estou aí para te ajudar. Valeu, moçada? Eu vou te mandar tudo isso aqui, fica sucio. É isso, tchau.